Se você terminou 2025 frustrado financeiramente, se sente que trabalha duro, mas o dinheiro nunca chega, se está cansado de ver outras pessoas prosperando enquanto você continua lutando, preciso que você entenda algo agora. O que está acontecendo é que você está operando com os hábitos errados, instalados na sua mente desde a infância, por uma sociedade que te programou para a escassez, não para a abundância. Napoleon Hill descobriu em sua pesquisa de 20 anos que as pessoas ricas não são mais inteligentes, não trabalham mais duro, elas simplesmente têm 5 hábitos específicos que as pessoas pobres não têm. Bob Proctor gastou 60 anos da sua vida ensinando esses hábitos e transformou milhares de vidas ao redor do mundo. Agora, você tem a oportunidade de instalar esses 5 hábitos no seu sistema operacional mental. E quando você fizer isso, quando você realmente incorporar esses hábitos, sua realidade financeira vai começar a mudar de maneiras que vão parecer mágicas, mas na verdade são apenas a lei universal da causa e efeito funcionando a seu favor. Antes de continuar, se você está sentindo que este vídeo chegou até você no momento exato em que precisava ouvir isso, faça 3 coisas agora mesmo. Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos transformadores, para ter acesso a conteúdos exclusivos que vão acelerar ainda mais sua mudança de mentalidade. Agora, deixa eu te contar algo que vai fazer tudo fazer sentido. Quando Napoleon Hill começou sua pesquisa em 1908, Andrew Carnegie lhe deu um desafio: estudar as pessoas mais bem-sucedidas do mundo e descobrir o que elas tinham em comum. 20 anos depois, Hill tinha entrevistado 500 milionários. E sabe o que ele descobriu? Não era inteligência, não era sorte, não era nem mesmo trabalho duro. O que separava as pessoas ricas das pessoas pobres eram hábitos mentais específicos, formas de pensar que estavam tão enraizadas nessas pessoas que elas nem percebiam que estavam fazendo algo diferente. Bob Proctor pegou esse conhecimento e passou 60 anos refinando, ensinando e provando que qualquer pessoa, não importa de onde venha, pode instalar esses mesmos hábitos e transformar completamente sua realidade financeira. O primeiro hábito que você precisa dominar antes de 2026 começar é algo que Napoleon Hill chamava de propósito definido. Mas não é o que você pensa. Não estou falando de fazer uma lista de metas bonitas que você vai esquecer em fevereiro. Estou falando de algo muito mais profundo, algo que acontece no nível do seu subconsciente. Bob Proctor ensinava que seu subconsciente não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado, e ele responde apenas a imagens. Quando você tem um propósito definido verdadeiro, você não está apenas dizendo que quer ser rico, você está criando uma imagem mental tão clara, tão vívida do que você quer, que seu subconsciente começa a trabalhar 24 horas por dia para manifestar essa realidade. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre propósito definido. Não é sobre o que você quer ter, é sobre quem você quer se tornar. Napoleon Hill descobriu que todas as pessoas verdadeiramente ricas que ele estudou tinham uma visão clara, não apenas do dinheiro que queriam, mas da pessoa que precisavam ser para manter essa riqueza. Elas viam a si mesmas como criadoras de valor, como solucionadoras de problemas, como pessoas que mereciam abundância porque contribuíam abundantemente para o mundo. Bob Proctor dizia que você precisa ver o fim desde o começo e precisa ver tão claramente que você começa a viver como se já fosse realidade. Então, o primeiro hábito que você precisa instalar agora, antes de 2026 começar, é criar uma imagem mental absolutamente clara do que você quer manifestar no próximo ano. Não estou falando de pensar nisso de vez em quando. Estou falando de dedicar tempo todos os dias, de preferência pela manhã, quando você acorda, e à noite, antes de dormir, para visualizar com detalhes essa realidade. Você precisa ver
onde você está morando, como você está se vestindo, que tipo de pessoas estão ao seu redor, que tipo de valor você está criando no mundo. E o mais importante, você precisa sentir as emoções dessa realidade. Bob Proctor ensinava que emoção é energia em movimento. E quando você combina uma imagem mental clara com emoção intensa, você está literalmente enviando uma frequência vibracional para o universo que começa a atrair as circunstâncias, pessoas e oportunidades necessárias para manifestar essa realidade. Se você está começando a entender a profundidade do que estou compartilhando, escreva nos comentários agora: eu vejo o meu futuro. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração de que você está comprometido em usar o poder da visualização para transformar sua vida em 2026. O segundo hábito que separa os ricos dos pobres é algo que a maioria das pessoas tem medo de fazer. Napoleon Hill descobriu que todas as pessoas bem-sucedidas praticavam o que ele chamava de fé aplicada. Não estou falando da fé passiva, aquela esperança vaga de que um dia as coisas vão melhorar. Estou falando de uma fé ativa, uma certeza absoluta de que o que você deseja já é seu no plano espiritual e está apenas esperando para se manifestar no plano físico. Bob Proctor ensinava que fé é a capacidade de ver o invisível e acreditar no incrível. E que quando você desenvolve essa fé, você para de ser controlado pelas circunstâncias externas e começa a criar suas circunstâncias através da sua energia interna. Aqui está como esse hábito funciona na prática. Toda vez que um pensamento de dúvida aparece na sua mente, toda vez que você olha para sua conta bancária e sente aquele aperto no peito, toda vez que alguém te diz que seus sonhos são impossíveis, você precisa conscientemente substituir esse pensamento por um pensamento de fé. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão, e ele descobriu que todas as pessoas ricas praticavam isso religiosamente. Elas tinham declarações específicas que repetiam para si mesmas várias vezes ao dia. Declarações que reprogramavam o subconsciente para acreditar na abundância, mesmo quando a realidade física ainda não refletia isso. Bob Proctor levou esse conceito ainda mais longe. Ele ensinava que você precisa agir como se já tivesse o que deseja. Isso não significa gastar dinheiro que você não tem ou fingir ser algo que não é. Significa que você precisa começar a tomar decisões, fazer escolhas e se comportar como a pessoa que você quer se tornar. Se você quer ser rico, precisa começar a pensar como os ricos pensam. Como os ricos reagem a problemas? Eles veem oportunidades. Como os ricos lidam com dinheiro? Eles veem como uma ferramenta para criar mais valor. Como os ricos encaram o fracasso? Como feedback necessário no caminho do sucesso. Então, o segundo hábito que você precisa instalar é desenvolver o músculo da fé aplicada. Todos os dias, especialmente quando as coisas parecerem difíceis, você precisa conscientemente escolher pensamentos de fé sobre pensamentos de dúvida. Você precisa criar afirmações poderosas, baseadas no que você quer manifestar, e repetir essas afirmações com emoção e convicção. Uma das afirmações favoritas de Bob Proctor era: eu sou um ímã de dinheiro. O dinheiro flui para mim facilmente e sem esforço de múltiplas fontes continuamente. Não importa quais afirmações você escolhe usar, o que importa é que você as repita tantas vezes que elas se tornem sua nova programação mental padrão. Escreva nos comentários agora qual é a sua afirmação de fé para 2026. Não pense muito, apenas escreva a primeira coisa que vem ao seu coração. Quando você escreve, você está plantando uma semente no universo e o universo sempre responde. O terceiro hábito é algo que vai contra tudo que te ensinaram sobre sucesso individual. Napoleon Hill descobriu que nenhuma pessoa verdadeiramente rica alcançou seu sucesso sozinha. Todas elas praticavam o que ele chamava de princípio da aliança Mastermind.
Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Mastermind não é apenas um grupo de networking ou amigos se reunindo para conversar sobre negócios. Um verdadeiro mastermind é uma fusão de mentes que cria uma terceira mente invisível. Uma inteligência coletiva que é maior do que a soma de suas partes individuais. Bob Proctor ensinava que quando duas ou mais pessoas se reúnem em harmonia com um propósito definido comum, elas criam uma frequência vibracional amplificada que literalmente atrai oportunidades, ideias e recursos que nenhuma delas poderia atrair sozinha. Ele dizia que se você quer multiplicar suas chances de sucesso por 10, encontre um parceiro mastermind. Se você quer multiplicar por 100, crie um grupo mastermind de pessoas comprometidas com o crescimento mútuo. A física quântica confirma isso. Quando energias semelhantes se encontram com intenção focada, elas não apenas somam, elas multiplicam. Aqui está o que você precisa fazer antes de 2026 começar. Identifique pelo menos uma pessoa que compartilha seus objetivos de crescimento financeiro e espiritual. Não precisa ser alguém que já é rico, precisa ser alguém que está comprometido em crescer, alguém que pensa grande, alguém que não vai te puxar para baixo com pensamentos de escassez e limitação. Combine de se encontrar regularmente, pelo menos uma vez por semana, para compartilhar ideias, dar apoio mútuo, se responsabilizar um ao outro e celebrar vitórias juntos. Napoleon Hill descobriu que Andrew Carnegie tinha um grupo mastermind de 50 pessoas que se reuniam regularmente. E Carnegie atribuía todo o seu sucesso massivo à sabedoria coletiva desse grupo. Henry Ford tinha Thomas Edison e outros inovadores no seu mastermind. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo entendem que isolamento é o inimigo do sucesso e que quando você se cerca das pessoas certas, você literalmente se torna uma versão elevada de si mesmo. Mas aqui está a parte crucial que Bob Proctor sempre enfatizava. Você precisa escolher seu mastermind com muito cuidado. Se você se cerca de pessoas negativas, pessimistas, que reclamam constantemente e não acreditam em si mesmas, você vai absorver essa energia. Mas se você se cerca de pessoas positivas, otimistas, comprometidas com o crescimento, você vai absorver essa energia também. Seu nível de sucesso financeiro raramente excede a média das 5 pessoas com quem você mais passa tempo. Então, escolha sabiamente. O terceiro hábito que você precisa instalar agora é criar ou se juntar a uma aliança mastermind. Mas independente de onde você encontra seu mastermind, o importante é que você não tente fazer essa jornada sozinho. Quantas pessoas no seu círculo atual apoiam seus sonhos de prosperidade? Escreva o número nos comentários. Isso vai te dar clareza sobre o que precisa mudar no seu ambiente social. O quarto hábito é algo que vai mudar completamente como você opera no mundo. Napoleon Hill chamava isso de princípio da milha extra. E ele descobriu que todas as pessoas verdadeiramente ricas praticavam isso sem exceção. Mas não é o que você pensa. A maioria das pessoas entende a milha extra como trabalhar mais horas ou fazer um esforço extra. Mas o verdadeiro significado é muito mais profundo e muito mais poderoso. A milha extra significa que você sempre dá mais valor do que é esperado, mais do que você é pago para dar, mais do que as pessoas pedem de você. Bob Proctor ensinava que quando você pratica consistentemente a milha extra, você está ativando a lei da compensação, uma lei universal que garante que você nunca pode dar sem receber. Quanto mais valor você dá ao mundo, mais valor o mundo devolve para você, muitas vezes de formas e fontes que você nunca poderia prever. Aqui está porque isso funciona no nível espiritual e quântico. Quando você está constantemente dando além do que é esperado, você está operando a partir de uma mentalidade de abundância, não de escassez. Você está dizendo ao universo: eu tenho tanto que posso dar livremente.
E o universo responde à sua vibração, não às suas palavras. Quando sua vibração é de abundância, abundância é o que você atrai. Quando sua vibração é de escassez, escassez é o que você atrai. Napoleon Hill descobriu algo fascinante. As pessoas que praticavam a milha extra nunca ficavam desempregadas por muito tempo. Nunca faltavam oportunidades na vida delas. E sempre eram procuradas por pessoas querendo fazer negócios com elas. Por quê? Porque elas se tornavam tão valiosas que as oportunidades as perseguiam, em vez delas terem que perseguir oportunidades. Bob Proctor dizia que quando você se torna extremamente valioso, fazendo mais do que é esperado, você nunca mais tem que se preocupar com dinheiro, porque o dinheiro sempre flui para onde há valor. Então, o quarto hábito que você precisa instalar é começar a praticar conscientemente a milha extra em todas as áreas da sua vida. Se seu trabalho pede para você fazer 10 ligações, faça 15. Se você prometeu entregar algo em uma semana, entregue em 5 dias. Se alguém espera que você faça o mínimo, surpreenda-os fazendo o máximo. E faça isso não esperando reconhecimento imediato. Faça porque você entende que está plantando sementes que vão germinar em colheitas abundantes no futuro. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. A milha extra não é sobre trabalhar mais duro, é sobre pensar diferente. É sobre sempre perguntar: como posso agregar mais valor aqui? Como posso resolver esse problema de uma forma que ninguém esperava? Como posso surpreender positivamente as pessoas? Quando você faz essas perguntas constantemente, você desenvolve uma reputação de excelência. E excelência sempre é recompensada. Bob Proctor costumava contar a história de como ele começou sem nada, trabalhando na limpeza de um prédio. Mas ele decidiu fazer seu trabalho de limpeza tão bem, com tanta atenção aos detalhes, indo além do que qualquer outro limpador fazia, que o dono do prédio notou. E então começou a lhe oferecer oportunidades. E essas oportunidades levaram a outras oportunidades. E, eventualmente, ele se tornou um dos maiores professores de prosperidade do mundo. Tudo começou com o simples hábito de sempre fazer mais do que era esperado. O que você pode começar a fazer hoje, neste exato momento, que seria ir a milha extra na sua vida? Escreva nos comentários uma ação específica que você se compromete a fazer. Quando você declara publicamente, você ativa um poder de comprometimento que multiplica suas chances de realmente fazer. O quinto e último hábito é talvez o mais poderoso de todos. E é algo que Napoleon Hill levou anos para entender completamente. Ele chamava isso de pensamento organizado, mas Bob Proctor refinava como pensar em resultados. Aqui está a diferença crucial entre pessoas ricas e pobres. Pessoas pobres pensam em circunstâncias. Pessoas ricas pensam em resultados. Pessoas pobres olham para o que está acontecendo ao redor delas e reagem. Pessoas ricas mantêm seu foco no resultado final que querem criar e agem a partir desse lugar, independente das circunstâncias. Bob Proctor ensinava que seu paradigma, que é a soma total de todos os seus hábitos de pensamento e comportamento, controla sua vida. Se você tem um paradigma de escassez, não importa quantas oportunidades apareçam, você vai sabotá-las. Mas se você desenvolve um paradigma de abundância, você vai transformar até os maiores desafios em oportunidades de crescimento e ganho. O quinto hábito é sobre reprogramar conscientemente seu paradigma através do pensamento disciplinado. Aqui está como isso funciona na prática. A maioria das pessoas acorda de manhã e imediatamente começa a pensar sobre seus problemas. Quanto dinheiro não tem? Quantas contas precisam pagar? Quanto trabalho tem que fazer? E o que acontece? Elas passam o dia inteiro em uma frequência vibracional de falta, de sobrecarga, de estresse. E então ficam confusas sobre por que não conseguem atrair abundância. Você não pode atrair abundância enquanto está vibrando em escassez.
Napoleon Hill descobriu que todas as pessoas bem-sucedidas tinham rituais mentais específicos que protegiam sua mente de pensamentos negativos. Elas começavam o dia alimentando sua mente com pensamentos de gratidão, possibilidade e fé. Elas liam materiais inspiradores. Elas evitavam notícias negativas e fofocas. Elas escolhiam conscientemente onde colocar sua atenção, porque entendiam que o que você foca cresce e o que você ignora diminui. Bob Proctor tinha um exercício específico que ele ensinava. Toda noite, antes de dormir, revisar mentalmente seu dia, não como aconteceu, mas como você gostaria que tivesse acontecido. Se você cometeu um erro, visualize você mesmo fazendo a escolha certa. Se você se sentiu inseguro em uma situação, visualize você mesmo confiante e no controle. Se você teve um pensamento de escassez, substitua mentalmente por um pensamento de abundância. Por quê? Porque seu subconsciente não sabe a diferença entre o que realmente aconteceu e o que você vividamente imagina. E quando você consistentemente alimenta seu subconsciente com imagens de sucesso, ele começa a produzir comportamentos de sucesso automaticamente. O quinto hábito que você precisa instalar é assumir controle total sobre seus pensamentos. Isso significa que você precisa se tornar um guardião vigilante da sua mente. Toda vez que um pensamento de dúvida, medo ou limitação aparece, você precisa conscientemente substituí-lo por um pensamento de fé, coragem e possibilidade. Isso não é fácil no começo, porque seu paradigma atual vai resistir. Seus velhos padrões de pensamento vão tentar reassumir o controle. Mas se você persistir, se você disciplinar sua mente todos os dias, eventualmente esses novos pensamentos se tornam seus novos hábitos, e esses novos hábitos se tornam sua nova realidade. Napoleon Hill dizia que pensamentos são coisas, e que quando você toma controle dos seus pensamentos, você toma controle da sua vida. Bob Proctor ensinava que você é hoje onde seus pensamentos te trouxeram, e você será amanhã onde seus pensamentos te levarem. Se você quer uma vida diferente em 2026, precisa começar a pensar diferente agora, hoje, neste exato momento. Não amanhã, não quando as circunstâncias melhorarem. Agora. Aqui está um exercício poderoso para você começar imediatamente. Pegue um caderno e escreva 10 coisas pelas quais você é grato neste momento. Não importa se você está passando dificuldades financeiras, sempre há algo para ser grato. Gratidão é a frequência vibracional mais alta que existe. E quando você opera a partir da gratidão, você literalmente abre os portões da abundância na sua vida. Faça isso todas as manhãs durante 21 dias e observe como sua realidade começa a mudar. Qual desses 5 hábitos você sente que precisa trabalhar primeiro? Escreva nos comentários: 1 para propósito definido, 2 para fé aplicada, 3 para aliança mastermind, 4 para milha extra ou 5 para pensamento organizado. Sua resposta vai te dar clareza sobre onde começar. Agora deixa eu te dizer algo crucial. Esses 5 hábitos não são opcionais se você realmente quer transformar sua vida financeira em 2026. Eles não são sugestões interessantes que você pode pensar em aplicar quando tiver tempo. Eles são os fundamentos absolutos sobre os quais toda riqueza verdadeira é construída. Napoleon Hill provou isso estudando 500 milionários. Bob Proctor provou isso trabalhando com milhares de pessoas durante 60 anos. A lei da atração confirma isso através de princípios universais imutáveis. E agora, você tem a oportunidade de provar isso na sua própria vida. Mas aqui está a realidade. Conhecimento sem ação é apenas teoria interessante. Você pode assistir este vídeo inteiro, pode concordar com tudo o que estou dizendo, pode até se sentir inspirado por alguns dias. Mas se você não implementar esses 5 hábitos de forma consistente e disciplinada, nada vai mudar na sua vida.
Bob Proctor sempre dizia que informação não vale nada, transformação é o que importa. E transformação só acontece através de ação repetida até que novos hábitos sejam formados. Então aqui está o que você precisa fazer nos próximos dias antes de 2026 começar. Primeiro, reserve um tempo para sentar em silêncio e criar sua visão clara e detalhada do que você quer manifestar no próximo ano. Escreva isso, desenhe isso, torne isso tão real na sua mente que você pode sentir as emoções de já estar vivendo essa realidade. Segundo, crie suas afirmações de fé específicas baseadas nessa visão e comprometa-se a repeti-las várias vezes ao dia, especialmente pela manhã e à noite. Terceiro, identifique pelo menos uma pessoa para ser seu parceiro mastermind e agende sua primeira reunião. Quarto, escolha uma área da sua vida onde você pode começar a praticar a milha extra imediatamente e faça isso com excelência. Quinto, estabeleça um ritual matinal onde você alimenta sua mente com pensamentos positivos antes de permitir que o mundo externo influencie seu estado mental. Se você fizer essas 5 coisas, se você realmente implementar esses 5 hábitos, eu garanto que 2026 será o ano mais transformador da sua vida. Não porque existe algo mágico sobre o ano em si, mas porque você estará operando a partir de princípios universais, que sempre funcionam quando aplicados consistentemente. Napoleon Hill provou isso. Bob Proctor provou isso. Milhões de pessoas ao redor do mundo provaram isso. E agora é sua vez de provar. Mas preciso te avisar sobre algo. Seu paradigma atual vai resistir a essas mudanças. Seu ego vai te dar 1000 desculpas sobre por que você não tem tempo para visualizar, por que afirmações são bobas, por que você não precisa de um mastermind, por que fazer apenas o mínimo já é suficiente, por que você não precisa controlar seus pensamentos. Essa resistência é normal. Na verdade, é um sinal de que você está no caminho certo, porque você está confrontando os padrões antigos que te mantiveram preso à escassez. Bob Proctor chamava isso de barreira do terror. É aquele momento em que você está prestes a fazer algo novo, algo diferente, algo que poderia transformar sua vida e de repente você sente medo, dúvida, desconforto. A maioria das pessoas, quando sente a barreira do terror, recua, volta para a zona de conforto e continua vivendo a mesma vida de sempre. Mas as pessoas bem-sucedidas entendem que a barreira do terror não é um sinal para parar, é um sinal para continuar. Do outro lado dessa barreira está a vida que você deseja, mas você só chega lá se tiver coragem de atravessar. Então, quando você sentir resistência interna aos novos hábitos que está tentando instalar, reconheça que é apenas seu paradigma antigo lutando para sobreviver. Não lute contra ele, apenas observe, agradeça por servir você até agora e então escolha conscientemente continuar com seus novos hábitos. Com o tempo, a resistência diminui e o que antes parecia difícil se torna automático. E quando isso acontece, quando esses 5 hábitos se tornam sua segunda natureza, sua vida externa começa a refletir sua nova programação interna. Napoleon Hill passou 20 anos pesquisando. Bob Proctor passou 60 anos ensinando. Você tem nos próximos dias a oportunidade de absorver toda essa sabedoria e aplicá-la na sua vida. Não desperdice essa oportunidade. Não seja como 97% das pessoas que vão começar 2026 com as mesmas crenças limitantes, os mesmos hábitos destrutivos e os mesmos resultados frustrantes. Seja parte dos 3% que entendem que transformação real começa com hábitos mentais, não com circunstâncias externas.
Antes de terminarmos, se você sentiu que este vídeo foi exatamente o que precisava ouvir neste momento, se você está comprometido em fazer de 2026 o ano da sua transformação financeira e espiritual, preciso que você faça algo por mim e por você mesmo. Primeiro, se ainda não fez, deixe seu like neste vídeo agora. Isso não é apenas para ajudar o canal, é uma declaração energética de que você está alinhado com essa mensagem. Segundo, inscreva-se no canal Napoleon Gotas de Riquezas e ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos, porque vamos continuar trazendo ensinamentos profundos que vão apoiar sua jornada de transformação. Terceiro, e isso é muito importante, considere se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, uma comunidade de pessoas comprometidas com crescimento e apoio contínuo nessa jornada. E aqui está a última coisa que preciso compartilhar com você. Não guarde essa informação só para você. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que está lutando financeiramente, que está presa em padrões de escassez, que precisa entender que transformação é possível. Quando você compartilha conhecimento transformador, você não está apenas ajudando outra pessoa, você está amplificando sua própria energia de abundância. Bob Proctor ensinava que quanto mais você dá, mais você recebe. Então compartilhe livremente. Nos comentários agora, escreva: estou pronto para 2026. Essa declaração não é apenas palavras, é um compromisso espiritual que você está fazendo consigo mesmo e com o universo. Quando você declara publicamente, você ativa forças invisíveis que começam a trabalhar a seu favor. E depois me conte, qual desses 5 hábitos impactou você mais profundamente? Qual você vai começar a implementar primeiro? Qual foi o maior insight que você teve assistindo este vídeo? Eu leio todos os comentários e sua resposta pode inspirar outras pessoas que estão assistindo. Lembre-se, 2026 não será diferente de 2025, a menos que você seja diferente. E você não será diferente a menos que seus hábitos sejam diferentes. Os próximos dias são cruciais. São a janela de oportunidade onde você pode instalar esses 5 hábitos antes do ano novo começar. Use esse tempo sabiamente, não desperdice, porque o que você planta agora, você colhe durante todo o ano. Napoleon Hill descobriu os princípios. Bob Proctor provou os princípios. Milhões de pessoas aplicaram os princípios. Agora é sua vez. Você tem o conhecimento, você tem as ferramentas, você tem a oportunidade. A única pergunta que resta é: você tem o compromisso? Você está disposto a fazer o que é necessário para transformar sua vida? Você está pronto para deixar para trás os velhos padrões e abraçar uma nova realidade de abundância? Se a resposta é sim, então bem-vindo à sua nova vida. Bem-vindo a 2026, o ano em que tudo muda. Bem-vindo aos 5 hábitos que vão fazer de você uma pessoa completamente diferente. Continue aplicando esses ensinamentos e continue acreditando que você foi criado para prosperar, porque você foi. E agora você sabe exatamente como fazer isso acontecer. E que 2026 seja o ano mais abundante da sua vida, porque se ele for, então ele será o começo de uma nova jornada de muitos anos de prosperidade e de sucesso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.